Você poderia fazer terapia com muitas pessoas na casa de repouso, certo? E eu via, repetidamente, o que está atormentando essa pessoa, certo? Pode ser um trauma de 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás. E se não voltarmos e olharmos para eles, carregaremos conosco. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. Eu acho que é difícil para as pessoas entenderem o trauma. Sim. É difícil para entender, difícil para lidar com a vergonha e depois curar esse trauma. Então eu quero descompactar um pouco Sim. disso, mas queria preparar o terreno para essa conversa. Você trabalha com isso há mais de 20 anos, né? E Sim. por que você resolveu falar sobre trauma dessa maneira? E o que você viu da sua experiência de como isso afeta as pessoas no geral e se não for tratado adequadamente? Sim. Quero dizer, eu não planejei ser uma pessoa traumática, focar no trauma, mas conforme ganhei mais e mais experiência, pensei, uau, isso é uma corrente oculta de quase tudo que estou fazendo. Tudo. Me dá um Certo. exemplo. Então, depressão, ansiedade, ataques de pânico, problemas de sono, até problemas de dependência, psicose, certo? Como o trauma leva as pessoas a um ponto em que há uma predisposição para não conseguirem lidar com a realidade, mas é o trauma que leva a pessoa ao limite, certo? Ou desencadeia episódios bipolares. Então, se você pensar nos problemas de saúde mental mais graves, desde os problemas que têm uma escala de gravidade, como depressão e ansiedade, até certamente o trauma, que empurra e promove substâncias abusivas, de drogas, álcool e dependência, o que, é claro, aumenta o trauma, certo? Então, comecei a ver que não importava muito sobre o que eu estava conversando com alguém. Na maioria das vezes, há um subtexto de trauma que, a menos que seja pensado e abordado, estamos meio que polindo o capô, quando precisamos ir debaixo do capô e realmente entrar no motor. E há um sistema de saúde mental que adora polir o capô, certo? Muitas coisas que fazemos na vida nesse país agora, nós queremos enfeitar as coisas e fazê-las parecer de certa forma e não olhar para o que está realmente acontecendo abaixo da superfície. Então, comecei a ver a criação reflexiva de vergonha quando uma pessoa sofre trauma. A imediatez desse senso de vergonha e a resposta a ele para manter tudo dentro de si mesmo, certo? Não dá pra comunicar isso, né? Certo? Por que não queremos comunicar sobre a vergonha que a gente tem? Por que é tão difícil? Bem, é a própria vergonha. Vergonha é sinônimo da mensagem de que você deve manter isso em segredo. E se a vergonha é evocada, então, se for criada de forma reflexiva pelo trauma, na grande maioria das circunstâncias, eu acredito que isso seja verdade, porque eu vi isso acontecer na minha vida, na minha frente, ao longo de 20 anos, que a vergonha reflexiva é em si mesmo uma mensagem de segredo, certo? E é por isso que, como você disse no início, as pessoas carregam fardos consigo, e você pode olhar de fora e dizer, essa pessoa conseguiu isso, e aquela pessoa conseguiu aquilo. E o que vemos de fora, muitas vezes, não reflete de forma alguma o que está acontecendo por dentro. E parte do maravilhoso privilégio de ser psiquiatra e consultar pessoas através da lente psiquiátrica é que você pode aprender a ver o que está por dentro. E então, você vê uma comunidade que eu vi em todo o espectro socioeconômico, em qualquer fator diferente que você possa identificar. Certo? Isso está presente em pessoas em todo esse espectro. E o que você diria ser uma porcentagem estimativa aproximada de pessoas na América que experimentaram traumas nas suas vidas? Você tem que classificar por severidade, Ok. certo? E se você pudesse dizer, ok, podemos identificar que o trauma tem um impacto negativo na vida dessa pessoa, e podemos fazer um balanço e descrevê-lo, acho que somos bem mais da metade da população. Deve ser isso. O trabalho clínico o confirma, as estatísticas o Os confirmam. desafios da saúde mental, né? Certo, 1 em cada 4 mulheres que sofrem de agressão sexual, certo? 1 em cada 6 homens. Quero dizer, esse é um aspecto do trauma e já chegamos a 20, 25% das pessoas, certo? Certo. Então, ao fato de que o trauma permeia o ambiente em que todos vivemos, quero dizer, nós experimentamos indiretamente. A gente olha as novidades, que agora é mais marketing, não é? De como... Marketing de trauma. Marketing certo, de trauma. é um marketing de trauma. Repetitivo, incessante. Olha o que pode acontecer com você, olha o que pode acontecer com seus filhos, o que aconteceu com qualquer pessoa ao seu redor, certo?
uma e outra vez, e você combina isso com um conflito político no país, as preocupações com o terrorismo, e estamos vivendo assim. Estamos vivendo com uma sensação de tensão muito intensificada em nós. Então, eu acho que permeia todo mundo ao nosso redor. Então, eu acho que, dessa forma, estamos todos sujeitos a isso. Quero dizer, não conheço ninguém que não conheça alguém de perto ou intimamente que tenha um trauma significativo identificável. Então, dessa forma, afeta todos nós. Se você pudesse falar sobre um tema de todas as pessoas que vêm até você, quais seriam 5 ou 7 principais coisas pelas quais as pessoas vêm até você? Talvez não no bairro, mas as principais coisas que vêm até você. Estresse, ansiedade, depressão, Quais são os principais temas que vêm constantemente? Sim, o que a maioria das pessoas apresenta é apenas uma sensação de angústia, uma sensação de frustração. Às vezes, uma pessoa se apresenta e diz, bem, eu tenho depressão. E eles podem saber disso porque talvez tenham episódios depressivos claramente delineados e cíclicos, ou foram diagnosticados com depressão. Mas quando as pessoas se apresentam de maneira nova, como se eu perguntasse, não importa quais são seus diagnósticos, vamos falar sobre o que está acontecendo dentro de você? Por que você veio aqui? Então, o que as pessoas falam é essa sensação de angústia dentro delas, a sensação de que algo não está certo. Você entende? E se eles já verificaram muitas caixas, então temos a expectativa de que, se estou fazendo as coisas certas e tenho uma carreira estável, tenho um bom teto sobre a minha cabeça e todos estão saudáveis ao meu redor, eu deveria me sentir bem. E isso foi parte dos meus próprios desafios, onde vi isso se desenvolver até mim, onde comecei a desenvolver raiva e ressentimento, porque eu me sinto bem, mesmo tendo trabalhado duro o suficiente para verificar todas essas caixas. Então, acho que mesmo nessas situações, sem falar em quantas pessoas estão lutando com insegurança financeira, insegurança ocupacional, habitacional, então você adiciona isso em cima disso e apenas continua elevando o nível de tensão, o que, é claro, propaga e perpetua o trauma. E pensamos nisso como uma epidemia, que antecede a pandemia, que comecei a escrever e pensar sobre isso dessa maneira há muito tempo, com a ideia de que não sabemos que isso está aqui, e está se espalhando de um de nós para o outro, e de outro, e de volta, e não estamos cientes disso. É invisível. Sim. E está se espalhando rapidamente, constantemente com a gente. Você está escrevendo no seu livro só porque um evento aconteceu nos últimos 10, 20, 30 anos atrás, não significa que ele não esteja com você ainda hoje. Até que você resolva, até que você comece a realmente se recuperar. Certo. E integrar a sua cura, Sim. não é? Sim, eu vi isso repetidamente. Talvez, foi provavelmente há 17, 18 anos, cobri cerca de uma dúzia de casas de repouso ao longo da costa de Massachusetts. E muitas pessoas nos asilos podiam fazer terapia. E eu veria, repetidamente, o que está afligindo essa pessoa. E poderia ser traumas de 10, 20, 30, 40, até 50 anos atrás, que estavam tão frescos e vivos como se tivessem acontecido ontem ou na semana passada. Mas eles poderiam ter meio século atrás. E isso me impressiona tanto que guardamos essas coisas dentro de nós e depois elas são seladas em nós. E se não voltarmos e olharmos para elas, carregamos conosco os fardos, que muitas vezes são fardos de vergonha, são fardos de culpa própria, são fardos de inadequação. E, a menos que voltemos e olhemos para isso, não desafiamos essas lições. O trauma nos ensina essas lições terríveis e depois as escondemos e elas se tornam imutáveis. Não há como acessá-las e dizer, bem, o que é realmente verdadeiro sobre isso? O que você realmente acredita sobre isso? E quando as pessoas me contaram sobre algo claramente traumático que aconteceu com elas, andando pela rua e sendo atacadas, por exemplo, e elas falam sobre isso através da lente da vergonha, que foi culpa delas. Isso mostra que elas não são uma pessoa valiosa. No mundo, elas não conseguem se manter seguros, ninguém nunca gostará delas, ninguém nunca se importará com elas. E essas lições ficam lá por anos e anos, sobre algo que, uma vez que você começa a falar sobre isso e destrinchar, logicamente entendem que não há vergonha nisso. Mas a lógica não importa se a emoção está nos dizendo algo diferente. Certo. Agora, se a gente passou por uma experiência traumática e a gente se apegou a essa vergonha, isso pode mudar a biologia, genes, o que isso faz com a nossa química do cérebro, o coração, isso faz mal fisicamente. O que é incrível é que temos provas de coisas que, mesmo há 20 anos, se alguém dissesse, trauma pode mudar os genes que você passa adiante.
Não necessariamente talvez o próprio gene, mas se está ativo ou não, o que faz toda a diferença, certo? Se você o tem e não está ativo, pode muito bem não tê-lo. Se você não o tem, é o mesmo que ter um bom gene, mas agora ele não está ligado. E o pensamento de que, como nós apresentamos geneticamente o que está acontecendo dentro de nós, pode ser afetado pelo trauma que aconteceu anos antes da concepção. Teria parecido loucura, não é? Então, se alguém que é profundamente traumatizado, você olha para o estupro como uma ferramenta de guerra. E o pensamento de que isso é um crime cometido em um dia por uma pessoa contra outra, essa concepção estreita nem começa a tocar no que realmente acontece. Essa pessoa, sem a intervenção correta, provavelmente é mudada para o resto de sua vida. E se tiverem um filho, 5 anos depois, os genes que estão ativos nessa criança são alterados como resultado desse trauma. Sério? E é chocante. E entrevistei o Darren Richard, um amigo meu e psiquiatra acadêmico, que fez muito trabalho nessa área, e ele fala sobre isso com tanta eloquência que sim, o que está acontecendo aqui não é... aquele crime aconteceu naquele dia, mas o trauma é transgeracional. E isso nos afeta da cabeça aos pés. Afeta a nossa saúde cardiovascular, nosso risco de ataque cardíaco, nosso risco de derrame, de doenças autoimunes. Então, não é teórico ou esotérico. Nos afeta da cabeça aos pés, e sabemos disso agora. Temos a prova física disso, o que é, de certa forma, muito gratificante, em vez de fazer afirmações como essas há uma década, ou mais próximo de 20 anos atrás, quando você não podia realmente ter dados assim. E o que é algo esotérico, a pessoa parece a mesma, então está tudo bem, algo que não é verdade. Como se você o sugasse, né? Foi há 20 anos, então deixa pra lá. Certo? Certo. Qual foi o trauma aqui? Foi extremamente difícil para você curar ou que demorou mais para ser superado? E isso ainda afeta você hoje ou a esperança para todos nós que, se você passar por isso traumático, você pode ter maneiras para se curar para que isso não tenha um impacto tão grande? Sim, eu acredito que há definitivamente esperança para isso. E como você perguntou sobre mim, o suicídio do meu irmão, quando eu tinha 20 e poucos anos, teve um impacto muito dramático em mim e também na minha família. Na época, eu tive tanta sorte, eu não sabia nada sobre saúde mental. Estava em uma carreira completamente diferente. E tive a sorte de ter boas pessoas ao meu redor. Foram pessoas realmente boas e solidárias. E isso ajudou a me tirar disso. E o conhecimento de que talvez devesse procurar ajuda. Ninguém realmente fazia terapia. Era uma coisa estranha, interessante a se fazer, não é? Havia essa fonte de ajuda lá, e foi imensamente útil. Porque apenas alguém perguntando como eu me sentia a respeito disso e essa sensação de que eu me sentia condenado, envergonhado, desesperançado. E isso não leva a pessoa a bons lugares, não é? Isso leva a pessoa à depressão, autodestruição. Rejeição, ao álcool, e mesmo, certo? E mesmo tendo um pouco de ajuda básica como essa, ajudou a me manter no caminho certo. E à medida que o tempo passou, e eu acumulei mais traumas realmente significativos desde então, a primeira metade da minha vida não teve traumas significativos, e na segunda metade tive vários traumas significativos. E ser capaz de ver isso através dessa lente de, eu naturalmente me sentia diferente, eu tinha uma visão diferente do mundo, como um lugar onde eu poderia me sentir e ser visto, e poderia impactar e coisas boas viriam para mim. Eu tinha um conjunto inteiro de crenças que realmente mudaram de uma forma que me fez sentir muito mais defensivo em relação ao mundo, e com medo do mundo. E a terapia foi realmente muito boa nessa segunda parte da minha vida. Então, eu fui para a faculdade de medicina e comecei a treinar como psiquiatra. E comecei a ter uma terapia muito boa que me fez perceber que sim, isso não precisa controlar a sua vida, mas é uma luta, certo? Está na minha mente, é uma parte ativa do meu autocuidado, da minha psicoterapia e, às vezes, uso de medicamentos. Então, tenho que cuidar de mim ativamente, de mim mesmo, para manter uma perspectiva que eu esteja ciente de que está lá, mas não está me cegando e me dizendo coisas que podem realmente nos levar a um caminho de, às vezes, destruição, mas outras vezes, apenas um caminho de tristeza e desespero, e não alcançando o que queremos ser, não apenas profissionalmente, mas interpessoalmente. O tipo de pai que quero ser, o tipo de marido que eu quero ser, e amigo. E assim,
que com uma consciência real de que, ei, eu estou lutando contra isso. Então isso não precisa me controlar. E controlei isso em tantas pessoas que cuido. Achei isso ser verdade. Uau. Então a primeira metade da vida muito feliz, normal, estilo de vida legal, sem grandes traumas, e a segunda metade um monte de trauma, parece que começando com o suicídio do seu irmão, que... Onde você acha que você estaria sem ter modalidades terapêuticas de cura para processar na segunda metade da vida? Onde é que você acha que sua vida estaria? Eu acho que provavelmente não estaria em um bom lugar. E eu não sei exatamente o que isso significa. Uma preocupação seria o espectro da depressão, que corre em mim e corre na minha família. E quero dizer, eu poderia me ver perdendo nisso de uma maneira que, então, estreita os horizontes de alguém que promove frustração e raiva, e às vezes até amargura às pessoas. E pode nos levar para longe de... É como ser uma pessoa boa no mundo, certo? Que nos tornamos mais isolados da preocupação e do cuidado com outras pessoas. E então, acho que é um passo muito pequeno disso para substâncias abusivas. Quer dizer, tão fácil, elas são né? tão suportáveis. Sim, estão bem na nossa frente, para se dizer. Então você se sente terrível, certo? E você se sente terrível, com raiva e frustrado, injustiçado, por se sentir terrível. Você não quer processar isso agora, você não merece aquilo agora. É uma autossedução, mas é uma autossedução que leva muitos de nós a um caminho de cura de curto prazo em detrimento do longo prazo do resto de nossas vidas. Quase todo vício é decorrente de algum tipo de vergonha baseada em trauma, você diria? Ou isso pode acontecer de outras maneiras? Sim, eu acho que a dependência pode acontecer de outras maneiras, especialmente por conta de componentes genéticos, em como nós respondemos a certas substâncias. E pode haver substâncias que são, algumas delas para todos, como opiáceos, são tão poderosos que provavelmente não importa quais são as nossas predisposições genéticas, isso pode ser o melhor para qualquer um de nós, certo? Ao criar tal euforia seguida por tal retirada dessa euforia, há substâncias que podem simplesmente nos controlar, não importando o nosso estado de saúde, certo? Mas também há predisposições genéticas de uma pessoa para outra do que podemos ser excepcionalmente vulneráveis. Portanto, acho que as substâncias podem essencialmente ter vida própria e criar problemas para nós. Mas isso sendo dito, a grande maioria da disfunção que vejo nas pessoas, seja por substâncias ou por se comportar contra si mesmo, pode ser autoprejudicial fisicamente, ou também pode ser apenas para manter um tipo de contabilidade sádica nas nossas mentes, sabe? Como que? Bem, eu não estou indo bem o suficiente na vida, então você não pode fazer isso, certo? Você não consegue fazer aquela coisa agradável. Você não merece isso, Isso. Você não merece uma boa refeição essa noite. Você não merece descansar o suficiente. Você não merece sair com aquela pessoa que pode ser uma ótima parceira. Esse senso de haver um cálculo interno dentro de nós que nos oprime. Nos conhecemos há tantos anos. Na minha área, as pessoas pensavam muito mais nas pessoas há 100 anos, porque não tínhamos os avanços que temos hoje, que de muitas maneiras são maravilhosos, mas pensamos menos nas pessoas. E essa é a ideia... O que você quer dizer com isso? Que a gente pense menos em outras pessoas como elas estão? É isso que quer dizer? Não, pensamos menos. Como na minha área, pensamos menos em coisas como, ok, se você é meu paciente, o que está acontecendo com você? Como você se sente em relação à vida? E quais são as dinâmicas disso? Nos afastamos disso de uma maneira muito polida. Bem, o que quer que esteja acontecendo com você, seu seguro autoriza 10 sessões de CBT, e você fará isso e tomará um remédio, então você ficará melhor ou terá uma falha na intervenção. E isso não é útil na maioria dos casos. E quando as pessoas pensavam mais sobre outras pessoas, pensavam sobre ideias, por exemplo, não há vítima interna sem um promotor interno. O que não quero dizer é sentir-se vitimado, como alguém rouba sua carteira. Olha, eu sou uma vítima. Sinto-me na obrigação de preencher um relatório, certo? Mas a ideia de que não sou uma vítima, eu me destaco como um alvo para as pessoas. Que as pessoas estão procurando alguém para machucar em um relacionamento, vão procurar por mim. As pessoas estão procurando alguém para abusar, intimidar, seja no parquinho ou no escritório, vão escolher eu. Quando as pessoas pensam assim, elas também internalizam o perseguidor. Não há necessidade disso. Eu trabalhei com pessoas que ainda em suas mentes estão sendo ativamente perseguidas por alguém que já morreu há 20 anos. Porque essa pessoa não precisa estar viva mais. Porque eles mesmos estão fazendo isso e podemos ficar assim.
Na verdade, acredito que o diálogo interno em nós que pode dizer ou que essa pessoa é horrível, ou você nunca vai chegar a lugar nenhum e que estúpido, certo? Quantos de nós temos isso acontecendo dentro de nós? Isso surge do trauma e nos cega para coisas como quem sou eu? Quem eu quero ser no mundo? O que eu tenho a oferecer? Como você vai aproveitar isso se houver um diálogo correndo em sua mente dizendo você é tão estúpido, você estragou tudo de novo? E isso está presente em muitos de nós. E antes da gente continuar com a entrevista, se você sente que você não está vivendo a sua vida mais autêntica, não está concentrado no seu propósito e não está vivendo a vida que o seu eu do futuro vai ficar muito orgulhoso, eu escrevi um livro chamado The Greatness Mindset e eu acho que você vai amar. Com histórias poderosas, estratégias apoiadas em ciência e orientação passo a passo, The Greatness Mindset vai te ajudar a superar todos os desafios na sua vida para projetar a vida dos seus sonhos e torná-la gradualmente realidade. Não deixe de clicar no link abaixo da descrição para ter uma cópia hoje mesmo, ok? Vamos voltar pro vídeo. Eu cresci pensando muito comigo mesmo, como se eu fosse estúpido, como se eu nunca fosse chegar a lugar nenhum, dizendo internamente para mim o tempo todo, quando criança, no ensino fundamental. Sem saber por que eu estava fazendo isso, mas continuei fazendo. Então eu não tinha ferramentas para me curar. Quando eu estava crescendo, nos anos 80 e 90, não tinha modelos de homens adultos na TV ou atletas que eu pudesse olhar e que falassem abertamente sobre suas emoções, falando sobre seus traumas, falando sobre o que você deve fazer para você se curar sobre isso. E então eu senti que eu tinha que encher isso até fazer 30 anos. Então eu comecei a perceber que eu realizei essas coisas externas, mas dentro de mim, eu sinto que falta algo. Você sente como, por que eu não estou satisfeito? Por que eu não estou em paz? E aí eu comecei a minha jornada por muitos anos para me curar da minha vergonha. E como meu terapeuta diz agora, a cura, ela não é um evento, não é um momento único que você pensa, eu estou curado porque eu falei sobre isso. É uma jornada, é um processo de integração. Existe alguma maneira de contornar o trauma para apenas iluminar o capô e você ficar bem, ou você sente que a única maneira é você lidar com a raiz no processo de cura? Sim, eu acho que a única maneira é ir à raiz do problema e tentar curar esse processo central. Quer dizer, às vezes, há situações excepcionais em que uma pessoa pode apenas polir o capô um pouco, seguir em frente com a sua vida e ter as coisas bem. Mas isso é... Seja funcional, mas não goste, sim. Essa é uma raridade. E eu vi repetidamente que isso se agrava dentro de nós. E algumas pessoas são abençoadas com o gene de resiliência, como as pessoas que pensaram sobre isso desde a Segunda Guerra Mundial. Tipo, por que algumas pessoas sobreviveram a campos de concentração? Então, porque algumas pessoas ainda conseguiram ver a esperança, ainda perseverar, ainda serem resilientes, certo? E existem algumas questões genéticas relacionadas a isso que simplesmente não entendemos bem. E se uma pessoa é abençoada com isso, então quando você se sente desesperado, o que você pode fazer é algo que parece produtivo ou positivo no mundo exterior, que você pode fazer para obter alguma sensação legítima de algo bom. E pode ser que você tenha esse gene, onde você tenha genética para isso. E eu acho que eu tenho genética para isso, certo? Mas essas são bênçãos, certo? Não queremos depender disso, tipo, nenhum gene para resiliência. Então não bebi a minha vida inteira após o suicídio do meu irmão, certo? Não queremos depender disso, porque se uma pessoa tem resiliência suficiente, você pode se colocar talvez onde se encontrou aos 30 anos, tipo, oh, espera, eu consegui muitas coisas. E então algo dentro diz, espera, tudo isso é realmente verdade sobre mim? Porque se eu realmente sou essa pessoa horrível, espera, como eu faço isso? E então você pode ter uma maior amplitude de perspectiva. Então o que você provavelmente começa a fazer por si mesmo é reconstruir uma narrativa. E é por isso que a construção... Contando a história. Uma história de narrativa. Tipo, espera, essa história é verdadeira? Porque ela recebe um passe livre, certo? Como eu vejo pessoas que por anos e anos, a história de que, porque elas não valem nada, simplesmente vem à tona sem nenhum desafio. Mas, quando você começa a ajudá-las a falar sobre isso e pensar sobre isso, muitas vezes eu digo, bem, olhando para o que você está me contando, quero dizer, há alguma vergonha a ser ouvida nessa história, mas parece que não é a sua, certo? E esse é o caso, no caso de trauma agudo, onde você pode olhar para, oh, espera, alguém te machucou, então você pode começar a pensar, bem, mas você se sente envergonhado, certo? Como isso funciona por dentro? Por que temos essa vergonha reflexiva? E onde você realmente quer que isso vá?
Ou você sente raiva, frustração sobre isso? E as pessoas sabem, e muitas vezes, quando as pessoas não sabem, como você não sente isso, é apenas que está voltando para elas. Então você pergunta, o que é? O que você diz a si mesmo quando acorda de manhã? Quando está dirigindo? Lembro-me de trabalhar com alguém que fazia uma viagem muito longa para o trabalho, e descobri como parte do trabalho, com ela, que ela amava música, ela adorava ouvir música, e então veio à tona que ela nunca ligava a música do carro. Por que não? Bem, seria uma viagem longa, certo? Porque ela não queria bloquear a narrativa em sua cabeça. A narrativa negativa. Certo? A narrativa negativa, que era como você não vale nada, porque sentia que era uma punição justificável para si mesma por ter sido ferida por outras pessoas. E quando desembalamos isso, pensamos, uau, E por quanto tempo seguramos essa punição? potencialmente, para sempre? A menos que nós entremos e olhemos para isso. Então, a primeira prescrição que eu escrevi foi para ela ligar a música no carro. E então, à medida que ela se tornava mais consciente, ela dizia, certo, há uma história inteira na minha cabeça, essa história toca repetidamente, toca de maneira resumida. Você não vale nada, ninguém nunca vai te amar. Quer dizer, a razão pela qual essa pessoa vem à mente é que há muitas pessoas assim, cujas vidas mudaram muito. Muito, desde que elas disseram, espere. Essa realmente não é a minha história, e a lógica me diz algo diferente. Mas a lógica só teve uma coisa a dizer sobre isso. Tudo foi através da emoção. Então vamos falar sobre essa emoção, reconstruir a narrativa. E é impressionante o quão melhor as pessoas podem ficar, porque não é um truque. É um afastamento da magia negra para o que é realmente verdadeiro. Há uma simplicidade nisso. E é por isso que o livro é projetado para ser muito prático, certo? Não é projetado para fazer um tratado acadêmico, é projetado para dizer como podemos melhorar isso agora. E podemos começar a melhorar agora mesmo, apenas pensando, o que está acontecendo na minha cabeça? O que estou dizendo para mim mesmo? O que está acontecendo com as pessoas ao meu redor? Alguém que pode ser um pouco diferente. Eu não sei porquê, ou um pouco diferente depois de algo difícil. Posso conversar com eles? Há muito que podemos fazer, mas nos tornamos cada vez mais isolados na sociedade. Estamos ocupados, correndo por aí, em desacordo uns com os outros, de muitas maneiras que são politicamente ou socialmente motivadas. E depois somos tão isolados que nunca desafiamos essas narrativas. E foi isso que vi com tanta tristeza ao fazer trabalhos de enfermagem tantos anos atrás. Era como se muitas pessoas carregassem com elas o trauma de tantos anos atrás e era tão vivo quanto quando aconteceu, e tem sido desde então a força decisiva de como sua vida progrediu. Quer dizer, nem todos, mas havia muito disso. Você estava mencionando como há uma narrativa em que a gente diz, tipo, eu não sou amável, nunca serei bom o suficiente, não mereço. Sim. Quais são as 3 maiores narrativas, maiores mentiras que a gente diz pra gente mesmo que você ouve das pessoas no seu consultório frequentemente? Sim. Olha, acho que quando você disse, não sou amável, não sou bom o suficiente, e qual era o outro? Eu não mereço. Eu não mereço, certo? Então, pense no que significa não ser amável. Significa que há algo em mim que é intrinsecamente falho. Quero dizer que alguém não é amável é uma declaração tão abrangente de perseguição. Se você pensar em dizer isso abertamente para alguém, é horrível. E é por isso que o acusador dentro de nós pode dizer coisas para nós que as pessoas de fora geralmente não dizem. Não toleraríamos de outras pessoas. Como se atrevem a dizer? Mas está acontecendo dentro de nossas mentes. A mudança prática disso é: eu não sou bom o suficiente. Porque, se não sou amável, é uma característica intrínseca. Então, isso se traduz em: eu não sou bom o suficiente para fazer o que eu planejei fazer. Eu não sou bom o suficiente para alcançar o que quer que seja. E é claro, ninguém merece nada. Falar de declarações abrangentes, certo? E acho que a prova de por que tenho certeza de que isso é verdade é que a psiquiatria não é matemática. Mas talvez seja porque eu era bom em matemática. Eu amo provas matemáticas das coisas. Eu já vi mais pessoas do que eu poderia contar. Conheço pessoalmente e profissionalmente pessoas em minha vida. E vejo-as antes e depois do trauma. E às vezes, eu maravilho como elas não só pensam em si mesmas de maneira completamente diferente, mas não sabem que pensaram de maneira diferente antes. Eles acham que sempre pensaram assim. Sim, eu nunca fui bom o suficiente. Uau! Certo? Isso sempre foi verdade. Quer dizer, ninguém nunca me amou. Você pergunta,
O que você quer dizer? Antes do trauma, você tinha um ótimo trabalho, amigos, uma namorada maravilhosa, as coisas eram ótimas antes. Mas eles não lembram disso porque as consequências do trauma mudam nossas memórias. Como nossas memórias só têm significado através da emoção a elas ligada. Interessante. Não é? Então, se você muda as memórias e agora é uma visão negativa, você pode dizer, bem, e se eu lembrar de uma pessoa que eu contaria sobre um prêmio? Acho que foi no ensino médio ou no início da faculdade. Algo para me orgulhar e falava sobre isso. Ancorava-se a isso, como se dissesse, ei, isso diz que eu posso fazer as coisas, certo? Quem então, do outro lado do trauma, lembra disso de uma maneira muito negativa, algo que foi dado a mim e que eu não merecia e... Sabe? Eu tive sorte ou algo assim. Sim, isso mostrou que não significava nada. Tudo que fez foi colocar pressão em mim, que eu nunca poderia alcançar, e agora há uma explicação para evitar o melhor trabalho, certo? Ou de passar de um parceiro de relacionamento ruim, talvez até abusivo, para alguém que poderia ser melhor. Por que você faria isso se tivesse uma expectativa de fracasso? E se a expectativa de fracasso é baseada nas lições falsas do trauma? Bem, temos exemplos muito poderosos do que isso faz conosco. Esquecemos as nossas próprias histórias. Uau. Você disse que as memórias têm significado através das emoções que a gente atribui a elas. Sim. É verdade, se você tem uma memória, parece que eu estou ouvindo você dizer que se você tem uma memória do passado, isso pode ser um bom evento por muitos anos, e então você passa por Certo. um trauma, de alguma forma se reconecta a esse evento, seja lá o que seja. Você pode mudar completamente suas emoções em relação a esse evento para ter Certo. uma experiência negativa. Mas é realmente isso. E isso é, pensamos, chocante? Algumas pessoas me perguntam, quais são as coisas chocantes que você aprendeu sendo psiquiatra? E isso pode estar no topo da lista. Certamente está perto do topo da lista. Nossas próprias histórias são maleáveis dentro de nós. E as pessoas levantaram algumas vezes, como exemplos que escrevo lá. E há uma estação de trem em Londres chamada Pâncreas. Tenho certeza de que não estou pronunciando da maneira correta em inglês, mas soa como pâncreas. Certo? E então, como eu amo a Inglaterra, passei algum tempo na faculdade lá e adoro estar na Inglaterra. Adoro estar em Londres. E eu estava caminhando para encontrar um amigo na estação de trem, a St. Pancras. E você pensa que deveria ser algo alegre. E enquanto eu estava caminhando lá, eu me senti terrível. Me senti péssimo. E senti como se eu não devesse estar lá. Vim ver meu amigo porque eu... É um amigo. Me senti tão terrível em relação a mim mesmo. Então eu percebi 100% o que era. É que minha mãe morreu de câncer pancreático. Uau. Pâncreas soa muito parecido com pâncreas, e foi essa realização de que é absolutamente isso que eu estou pensando. Estou pensando, o que é que eu fiz? Eu não fui para casa o suficiente cara, quando minha é. mãe estava doente. Estou pensando todas essas coisas em minha mente e percebo que, então minha memória do que aquele lugar evocava em mim mudou, e mudou meu sentimento, e eu precisava... Então podemos melhorar? Podemos, mas temos que ter em mente, tipo... Eu preciso parar e pensar assim, olha, essas coisas são diferentes. E você é acionado para sentir de uma certa maneira sobre isso. Você não sente realmente assim, você está feliz em estar aqui. E você acha que fez um bom trabalho como um bom filho, quando sua mãe estava doente. Você realmente acredita nisso e mal pode esperar para ver essa pessoa, ela também mal pode esperar para te ver. É por isso que ele pegou um trem no norte da Inglaterra, certo? Eu poderia sentir de maneira diferente sobre isso, mas quero dizer, é muito trabalho nisso, certo? Para não ser arrastado para algum estado de sentimento muito negativo, onde meu discurso interno acompanhou fortemente esse estado de sentimento negativo. Então digamos que não temos o terapeuta como um recurso pra gente, a gente não tem grana pra isso. Sim. Ou por qualquer motivo a gente não se sente à vontade para falar sobre isso, do qual sou um grande fã, terapia. O que alguém pode fazer se perceber que eu estou sentindo algumas dessas mentiras ou sintomas de angústia, frustração, depressão? Talvez eu esteja usando uma substância pronta, talvez seja alguma coisa. Talvez eu esteja negando que eu sou viciado em algo, seja lá o que Sim. for, apenas me sentindo deprimido ou Sim. me sentindo mal. Quais são algumas coisas que as pessoas podem fazer por conta própria antes de iniciar um processo com um profissional treinado? Sim, acho que é uma pergunta tão boa porque nem todos têm acesso a isso e certamente não é algo que podemos obter imediatamente, mesmo que tenhamos acesso a ele. E eu daria duas respostas muito fortes para isso, de parar e pensar. Ei, o que está acontecendo dentro de mim? Levamos o que está acontecendo dentro de nós como uma questão dada. Aquela mulher que dirigia 50 minutos para o trabalho e de volta todos os dias, e não ligava o rádio para poder dizer coisas terríveis para si mesma.
nunca pensou uma vez sobre isso, até aquele comando casual sobre por que não há música no carro, certo? Espera um segundo. Agora, pela primeira vez, ela pensa sobre isso. Então, o que está realmente acontecendo dentro de mim? O que está intimamente ligado ao segundo ponto, que é, qual é a minha narrativa sobre mim e sobre minha vida? E o que eu realmente penso é voltar e olhar para as coisas que agora consideramos como dadas. E se você pensar em trauma, ele tende a predispor a isso. Quero dizer, eu sei que trauma não é uma coisa, mas eu diria que o trauma adora isso, porque então não voltamos e olhamos para ele. Nós apenas assumimos tudo isso. Bem, isso é dado, é isso, e agora, aqui eu estou. E é como, isso não é dado, não é isso. Podemos olhar para o que está acontecendo dentro de mim? Qual é a narrativa que estou construindo? E isso pode ser muito, muito útil para pessoas que não têm acesso a recursos externos. E se você puder encontrar uma pessoa confiável com quem possa falar sobre isso, uma vez que você começa a fazer isso, se puder apenas sentar com alguém, um amigo, família, cliente, não importa, alguém em quem confie, porque temos mecanismos de verificação de erros dentro de nós que não usamos quando estamos pensando, mas usamos quando estamos falando, certo? Interessante. E é por isso que colocar palavras... É incrível quantas vezes foi como, oh, eu disse isso e agora me sinto completamente diferente, mesmo que eu tenha pensado nisso 10 mil vezes. Eu ouço isso o tempo todo, então comece a colocar palavras por escrito, falar sobre isso com alguém, mesmo falando sobre isso conosco, certo? Colocando em palavras, então trazemos todo o nosso cérebro online. Quão importante é o que a gente pensa e diz sobre a gente mesmo diariamente? O que você acha que isso impacta na gente? É extremamente importante. Sério? É extremamente importante. Acho que quando eu era criança, as pessoas falavam sobre oh, essa é a sopa em que você está nadando. Foi apenas uma frase, certo? E assim, essa é a sopa em que estamos nadando, o ambiente em que estamos. Muito disso vem de fora, mas não tanto quanto de dentro. Então, isso nos afeta absolutamente o dia todo. Todos os dias. O que eu acho que é como podemos perpetuar ao longo de anos e anos e anos. O trauma dentro de nós. Porque você pensa que nossos cérebros... Quero dizer, nossos cérebros são muito sofisticados em muitos aspectos. Por que não voltamos e fazemos um inventário? Tipo, reiniciar o sistema e olhar para tudo do passado. Por que não fazemos isso? É como estar constantemente em um furacão, certo? Você só tenta sobreviver no furacão, mas você dá um pouco de paz para uma pessoa e você pensa, ok, espera, o que eu... E agora eu posso pensar nisso, enquanto antes eu não conseguia. Então acho que... é imensamente importante, e eu vi isso acontecer clinicamente repetidas vezes. Essa pessoa não percebe que está vivendo em um furacão e isso vem de dentro. E eles têm lutado com isso, e eles podem dizer algo como, bem, não pode ser por causa disso, foi há 15 anos. Então as pessoas olhariam para mim como se dissessem, o que você acha foi há 20 anos, isso não está me afetando agora. Mas à medida que examinamos, isso os afetou todos os dias, desde então, até agora. E a última história no livro fala sobre isso, cita alguém cuja vida mudou tanto ao conseguir perceber que, não, aquilo que aconteceu há 20 anos tem oprimido completamente essa pessoa todos os dias desde então. E eu não quero que isso seja mais assim. Quero olhar para isso e perguntar, é verdade? Devo me sentir assim? E se eu sentir, continuarei fazendo isso. Mas vou me dar a chance de olhar para isso com uma nova perspectiva. A vida toda é diferente. E então, se perguntando o que está acontecendo dentro de mim e qual é a minha narrativa sobre mim mesmo, as duas coisas que a gente deve fazer. É isso que aconteceria? Se você fosse um terapeuta, estaria essencialmente passando por esse processo também. E então, onde é que a cura começa realmente a acontecer? A consciência, ao falar, reescrever a narrativa, é só levar o tempo? Sim. Como é que a cura realmente acontece? Você pode começar em um instante, certo? Apenas o pensamento de que há algo novo. Há uma nova maneira de pensar sobre isso, ou novos dados. Muitas vezes, o que acontece é que alguém entra, digamos, para fazer terapia. E então posso olhar e dizer, se trabalharmos juntos por alguns meses, ou mesmo por anos, haverá muita melhora. Mas muitas vezes, podemos rastrear a melhora até a primeira sessão, dizendo, eu entendo o que você está dizendo. E é outra maneira de ver isso, que não é apenas uma jogada de mágica, mas é uma maneira que realmente está de acordo com a verdade, certo? E posso dizer isso a você, porque todos somos únicos, mas nos encaixamos em padrões, e tenho visto esse padrão repetidas vezes, o que me dá a esperança de que, por meio da lente única de você, há uma maneira diferente de pensar sobre isso que é real e verdadeira e pode realmente mudar. E às vezes, há um olhar surpreso, porque estamos condenados se fizermos, e condenados se não fizermos, certo? E muitas vezes, temos esses conflitos internos, esses conflitos centrais de condenado se fizer, condenado se não fizer. Eu tenho que mudar isso, mas não posso mudar isso. E então, se você disser, olha, essa não é a única opção e não é uma manobra,
E isso é muito importante, porque muitas vezes as pessoas pensam que a psicoterapia é sobre fazer você se sentir melhor. Não é sobre fazer você se sentir melhor, se isso é através de uma lente de falsidade. É. Se uma pessoa está fazendo coisas para se sentir envergonhada, vamos falar sobre isso e mudar isso. A ideia é fazer você se sentir bem com as coisas pelas quais deveria se sentir mal. A ideia é ajudá-lo a não se sentir mal com coisas pelas quais não deveria se sentir mal. Geralmente, é isso que estamos fazendo, e às vezes envolve remédios e outras coisas a se fazer. Então, há problemas médicos envolvidos. Há problemas de tireoide, há tantos outros aspectos que precisam ser avaliados, mas o sistema de saúde está em frangalhos, e o sistema de saúde mental é tão superficial que eu não quero ser crítico. Há tantos bons praticantes dentro dos sistemas, mas os sistemas estão quebrados. Então, você pode muito bem buscar tratamento, e ninguém realmente fala sobre trauma. E eu já vi isso várias vezes. Pessoas que tiveram, e eu não estou inventando ou exagerando, mas 4, 5, 6 internações residenciais para vícios. E o vício, onde, se você apenas sentar e conversar com essa pessoa, é muito óbvio que a pessoa está tentando se matar, certo? Não é? Eles não conseguem ficar longe daquela substância. Quero dizer, às vezes você vê isso, mas vê histórias. É sobre, ei, o que essa pessoa está procurando? Eles estão procurando uma fuga do sofrimento, ou estão tentando não estar mais vivos, porque querem acabar com seu próprio sofrimento, ou porque acharam que merecem isso, e é apenas o castigo que sentem. E, na maioria das vezes, ninguém pegou nenhuma história de trauma dessa pessoa. Sério? Então, quando isso é uma falha em nossos sistemas, quando é muito claro, se você começa a falar sobre trauma, é aí que está o dinheiro, por assim dizer. Na maioria das vezes, é como... Por que aquela pessoa está fazendo isso? Então você começa a aprender qual é o diálogo interno deles. O que aconteceu com eles? Foi um trauma agudo, crônico, vicário? Mas tudo se resume ao trauma. E se você for olhar e abordar os problemas, então a motivação para a substância muda. Quer dizer, essa é, na minha forte opinião, a forma como a maioria das pessoas em remissão do abuso de substâncias, elas não estão mais usando substâncias, não está mais em suas vidas. Essa doença, essa dependência, isso acabou. E como isso aconteceu? O que geralmente responde é isso. Abordar o trauma. Sério? Sim, absolutamente, a grande maioria. Quase todo trauma é motivação. Quase todo vício é decorrente de um trauma, Quase... como o abuso de substâncias, Sim, digamos. a maioria disso. Posso dizer 70% ou 90%, mas trabalhei com muitos deles em números altos. É por isso que quando você fala com pessoas que falharam no tratamento do vício, o que acho uma maneira muito horrível de dizer, muitas vezes, porque eles falharam no tratamento do vício. Porque o tratamento do vício não abordou o que realmente está acontecendo com eles. O trauma. Certo? Não abordou o trauma e disse, olha, você vai se esforçar e vai... Acho que o AA faz muito bem às pessoas, mas há uma maneira pela qual isso pode ser extrapolado. Vamos entregá-lo ao seu poder superior e fazer um inventário. Mas você não está realmente olhando para o que está causando a disfunção, certo? E isso apela para os aspectos da nossa sociedade que querem soluções rápidas, certo? Queremos soluções rápidas e queremos que sejam baratas. E não doloroso. Certo? É, doloroso. E não doloroso. Certo, Aham. certo. E é doloroso falar sobre trauma, passar por um trauma. Agora, as pessoas, quando veem que estão ficando mais saudáveis, é muito interessante como as pessoas, de certa forma, recebem a dor. Realmente gostam de dor ao se exercitar. Tipo, é difícil, mas você sabe que está ficando mais saudável, claro. certo? Certo, então a mesma coisa pode acontecer onde o tratamento de trauma é árduo, mas a pessoa diz, olha, eu sei que estou ficando mais saudável. Mas nossos sistemas, realmente, eu volto a essa analogia que nossos sistemas são construídos para polir o capô. E o tratamento de trauma é mais caro. Certo, leva tempo. Envolve seres humanos bem treinados, interagindo com outros seres humanos. E é muito mais fácil apenas dizer, olha, vamos polir a superfície de qualquer coisa e dar um jeito nisso, e depois jogar alguns remédios nas pessoas. E é por isso que absolutamente não resolvemos esses problemas. E eles não são problemas de ciência do foguete para resolver. Com uma redistribuição de prioridade, recursos e reconhecendo que é um problema, podemos ajudar adequadamente as pessoas que sofrem com isso e muitas vezes não têm nenhum meio de ajuda. Mesmo que tenham um bom seguro. É. O que acontecerá no mundo nos próximos 20 anos se a gente não começar a lidar com os traumas de antes? Acredito que estamos em sérios apuros. E não quero ser um mensageiro do fim do mundo dizendo que as coisas vão piorar, mas nossa maior interconexão, por meio das redes sociais, que pode fazer muito bem, mas também é uma rota para fazer muito mal instantaneamente.
E a capacidade de chegar instantaneamente uns aos outros, muitas vezes de forma agressiva, eu acredito que é o trauma que nos desanima dos fatos, certo? Quantas disputas factuais já houve? Clássicos. Olhe para o tamanho da multidão. Você poderia ter um aluno da terceira série em qualquer país do mundo olhando para isso. Esta multidão é maior do que aquela? Ok, isso é bastante óbvio, certo? Por que as pessoas insistiriam que o que é menor é maior? Certo? Como chegamos a esse ponto? Acho que chegamos a esse ponto por meio do trauma. Então, o que isso significa? Se você e eu podemos somar 1 mais 1, mas eu insisto que é 3, quando você está dizendo que é 2 e eu vou manter minha posição, você pode dizer, o que é de errado comigo? Bem, o que está errado é que eu não estou realmente dando prioridade ao que é certo. Quer dizer, é uma maneira de dizer, olha, eu não me importo com o que é certo. O que eu quero fazer é me afirmar. Eu estou com raiva. Eu estou me sentindo denegrido. Eu me sinto dispensado. Eu me sinto mal comigo mesmo e vou ter meu jeito. E se eu dizer que 1 mais 1 é 3, vou lutar até a morte por isso, certo? Por quê? Porque não é sobre o que é verdadeiro, é sobre o fato de que eu me sinto machucado e com raiva. E como isso não está acontecendo em nossa sociedade de várias maneiras, e a capacidade de nos alcançarmos tão rapidamente sendo desconectados dos fatos, o que acho que vem do trauma. Então, se intensifica e estamos cada vez mais agressivos uns com os outros. Acho que esse foi parte do comportamento e da atitude. Como você e eu crescemos em uma era semelhante, parte do que as pessoas dizem e fazem em público... Nas redes sociais, né? Certo, quero dizer, você pensa sobre as críticas? Você não queria ir na cara de alguém e falar isso. Nós nunca Não. faríamos isso. Mesmo a crítica que é quase sem coração. Ou a crítica de pessoas que morreram ou foram capturadas em combate pelo nosso país, certo? Criticar alguém era impensável, certo? Quer dizer, eu fui criado em uma igreja cristã. Eu simplesmente presumiria que iria à igreja e gritaria palavrões. É uma vergonha fazer isso. Mas, de alguma forma, a agressão nisso atrai pessoas que têm suas próprias frustrações agressivas e, de alguma forma, isso é aceitável, certo? E acho que essa perda de comportamento e compostura, tipo, o que isso realmente significa dizer? Quem você está prejudicando? Quantas pessoas você está prejudicando? Que tem um ente querido morto? Um ente querido capturado, incumbente, está desaparecido em ação? E vamos simplesmente denegrir isso? Como chegamos a um ponto na sociedade em que aceitamos isso de pessoas em posições de poder, em vez de dizer, ei, não me importa qual seja a sua agenda. Como sua agenda poderia ser, torne minha vida melhor. Essa é toda a sua agenda política. Faça a vida desse cara. Eu ainda vou votar contra você, porque há um conjunto mais elevado de ética e moral em mim que diz, mesmo que você está dizendo, eu acho que seja bom para mim, eu só vou rejeitar isso de qualquer maneira, certo? E não vemos isso como costumávamos ver. E precisamos repensar quais são os nossos valores. Quais são as coisas que são mais importantes do que eu estar certo ou conseguir o que eu quero, ou ter alguma opinião política? E desculpe, é uma resposta longa para sua pergunta, mas fala sobre por que eu penso que como isso vai ser melhor, a menos que olhemos para o que está nos sustentando. Isso nos levará, das maneiras mais básicas, a argumentar que 1 mais 1 é 3, quando claramente não é. Temos que ir e olhar para isso. E isso é impulsionado pelo trauma. Então o que eu tô vendo você dizer são as pessoas magoadas, com raiva, tem um trauma por trás. Certo. Caso contrário, você não ficaria com Sim. raiva se não tivesse um trauma com o qual você não lidou. Certo? Certo. E se não vemos isso, continuamos sem entender. Como é que não podemos entender uns aos outros? Porque estou tentando convencer você, e você está tentando me convencer. Mas se ambos estamos vindo desse lugar machucado e com raiva, bem, o que frequentemente é testemunho é essas duas pessoas discutindo. Vejo isso em alguns debates políticos, e nenhuma delas sabe o que são os fatos, certo? Ambas só querem estar certas. E como isso não vem de um lugar de dor? Como se você se sentir razoavelmente bem consigo mesmo e sentir que conseguiu abrir seu caminho na vida, certo? E se eu colocar 5 centavos de esforço, posso receber 5 centavos de volta, certo? Se você realmente sente isso, tem oportunidade. Então, como você está machucando e com raiva o suficiente para discutir sobre o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro, eu só quero estar certo, não me importo. Isso não acontece, exceto através dessa lente de trauma. Quais você diria serem os principais sintomas que você vê nas pessoas na maioria das vezes? É mais baseado numa depressão, na angústia? E onde é isso? Qual é o trauma por trás disso? Se você vê a depressão, se você vê angústia, frustração, é trauma sexual, é seus pais que se divorciaram cedo, será que eles foram intimidados, eles não se sentem amados?
Quais são os principais traumas que você está vendo por trás dessa depressão e angústia? Bem, é uma resposta complicada, mas para tentar simplificar, os traumas mais comuns que eu vejo são os mais comuns, certo? Então, o abuso sexual é muito prevalente. A negligência é muito prevalente. Então, isso é o que eu vejo com mais frequência. Simplesmente porque é mais prevalente, certo? Como os traumas nos afetam, é tão único para cada pessoa. E parte disso envolve, bem, quando ocorreu o trauma, então, quanto mais formativos os anos, mais difícil ou mais profundo pode ser o impacto. Então, parte disso é tipo, qual foi o momento do trauma? Parte disso também é como a pessoa está internalizando ou externalizando. Então, pessoas que estão externalizando podem se tornar muito falantes e impactantes no mundo de maneiras negativas, seja através de uma lente política ou através de uma lente de ser violento, de abusar e ferir os outros. Existem pessoas que são traumatizadas e repetem esse trauma em outras pessoas. Isso certamente não é para todo mundo, mas é um fenômeno conhecido. Essa é a externalização de sentir tanta teoria e tanta vulnerabilidade por dentro, que a maneira de tentar ganhar domínio é então ser abusivo com os outros, certo? O que pode começar com crianças intimidando outras crianças, até crianças repetindo o mesmo trauma sexual ou de relacionamento como adultos, como foi perpetrado contra elas, certo? Então vemos que alguém é mais propenso a estar externalizando. Mais frequentemente do que não, as pessoas estão internalizando. E aí que vemos depressão e ansiedade, isolamento, perturbação do sono, porque elas não conseguem fazê-lo parar em seus cérebros. Então, o último fator é que tipo de bússola emocional temos? Quero dizer, há pessoas que podem ser muito resilientes e ter muito trauma, e há pessoas que em uma grande escala de coisas consideram seu impacto pequeno, porém as impactaram muito significativamente porque são um trauma emocional tão ajustado. Então, temos que dizer, ok, qual é o trauma? O que o trauma está fazendo com essa pessoa? Então, temos que olhar para que tipo de mecanismos de suporte eles têm. Há muito a isso. Então, talvez não seja uma resposta concreta para a pergunta, mas traz à tona os fatores envolvidos. O que acontece com o nosso cérebro quando passamos por um grande trauma, principalmente nos anos formais? Então, nós temos a capacidade, agora, de olhar para o que está acontecendo no cérebro. Não da maneira que esperamos um dia, mas para dizer, olha, como o seu cérebro está funcionando? Quais as partes dele estão mais ativas? Quais partes dele estão se comunicando com as outras partes? E então, o trauma, por exemplo, torna os sistemas de vigilância em nós muito mais ativos, certo? Então, se você pegar pessoas que são semelhantes em muitas formas, na medida do possível, mas um grupo tem um trauma realmente significativo e o outro não tem, certo? Agora, novamente, é uma ciência inexata, mas você pode dividir em dois grupos e, em seguida, ver se alguém sem trauma vê uma pessoa se aproximando deles. As partes do cérebro que estão interessadas em como, quem é você? Como você está se aproximando de mim? Qual é o contexto? Algo colaborativo ou interessante? Quer apertar a sua mão? Estou interessado. Mas se você vê através da lente do trauma, tudo vem através da vigilância, que é tudo como, estou aqui apenas olhando para você. Uau. Você vai me machucar? Certo? E as mudanças no cérebro são tão profundas, então se você pensar em como navegar pela vida de maneira ideal, em vez de ver o seu chefe se aproximando e pensar assim, estou fazendo um bom trabalho, essa pessoa está vindo até mim e podemos ter uma conversa, posso conseguir uma promoção com isso, posso me destacar. Se você apenas pensa em como essa pessoa pode prejudicá-lo, você age de maneira completamente diferente, certo? Ou se as pessoas procuram relacionamentos, se tudo é analisado em busca de quem vai ser prejudicial, como você encontra a pessoa que pode ser um bom parceiro de relacionamento? E a propósito, as pessoas predatórias podem absolutamente perceber isso. Porque você vê pessoas predatórias e pergunta como elas decidem com quem namorar, com quem trabalhar. Eles estão examinando a sala em busca da pessoa que é como, com certeza. E as pessoas predatórias que são sociopatas, e ser predatório é uma forma de sociopatia, muitas vezes, passaram por seu próprio trauma, mas estão externalizando. E então, são absolutamente bons nisso, porque às vezes vejo isso quando estou em uma sala cheia de pessoas e conheço a maioria das pessoas na sala e sei quem é vulnerável, certo? Agora, há outra pessoa na sala que também sei que é predatória. E essa pessoa está compartilhando comigo quem está interessada. E eu penso, uau! Uau, provavelmente nem estão pensando nisso. Não, Deve não ser estão. um acontecimento inconsciente. Certo?
certo? Porque eles podem perceber coisas como linguagem corporal, mudanças microafetivas, como você mantém o olhar de alguém, se você desvia o olhar. É ter algum tipo de treinamento nisso. Eu consigo ver alguns aspectos disso em mim mesmo, mas não chego nem perto. Quer dizer, como psiquiatra por 20 anos, não sou nem de longe tão bom nisso quanto alguém que é predatório, porque isso está na mente dele naturalmente. É apenas neles. Sim. Fala-se muito sobre narcisistas no mundo de hoje. Um narcisista é alguém que acabou de ser fortemente traumatizado e está comunicando externamente em vez de fazer isso internamente. Sério? Sim. Narcisistas são uma parcela relativamente pequena da população. Porém, eles causam a maioria dos danos. E eu diria isso com firmeza. Porque pessoas narcisistas, há esse elemento de externalização e não há nenhuma relação interna com a capacidade de inteligência. Pessoas narcisistas podem ser muito capazes no mundo. E muitas vezes, os recursos dentro deles, a maioria como eles se impõem no mundo, é de uma maneira de destruição, certo? Porque o narcisismo, ele vem através da lente da inveja. E a inveja é diferente. Como existem diferentes léxicos, mas a maneira como eu aprendi isso, e o léxico que uso, ciúme, é benigno, certo? Se você tem algo que eu quero, eu também gostaria de ter. Talvez eu trabalhe duro por isso. Ou talvez eu não possa consegui-lo como alguém mais jovem do que eu. Não posso me tornar mais jovem, ok? Há outras coisas nas quais eu posso me apegar e sentir bem comigo mesmo. A inveja é muito diferente. A inveja é destrutiva e quer derrubar os outros. Para dizer, se estou aqui e acho que você está aqui, não preciso chegar aqui. Posso te derrubar até aqui, certo? E as pessoas fazem isso. Um exemplo clássico é o antigo exemplo de homens assoviando para mulheres. Quantas vezes uma mulher se virou e disse, você assoviou para mim? Vamos sair juntos. Nunca. Então, de qualquer maneira, não é projetado para ser eficaz no que se poderia pensar, tipo, é uma maneira de abrir alguma possibilidade, certo? Não é isso. É um senso de desejo e um senso de raiva e frustração que então diz, ei, eu não posso tirar a beleza ou a juventude daquela pessoa, eu não posso tirar isso dela, mas eu posso fazer aquela pessoa se sentir horrível. Sério? Uau! Então você pode assoviar para ela, e agora isso parece predatório e ser colocado em cima, e as pessoas descrevem como isso sente. Não se sentem bem, certo? Isso é inveja. É dizer, eu não posso ter o que você tem, e na verdade, eu não posso tirá-lo de você, mas posso fazer tão bem quanto, certo? Eu posso fazer você sentir terrível consigo mesma. Não importa que você tenha essa coisa que eu quero. Eu tirei ela de você. E é aí que o narcisismo vem, através desse prisma de inveja e capacidade, quando vejo destruição em massa, seja em uma família ou talvez no nosso cenário político, e você olha, qual a raiz disso? Mais frequentemente do que não, você chega ao narcisismo. Não percebemos os imensos perigos de não reconhecer o que é isso, certo? E eles fazem. Isso é sobre o ego. E essa pessoa está tentando preencher um poço sem fundo. Você nunca se sente satisfeito com você. Você pode tirar tudo de todo mundo. E você não tá cheio, né? E não está completo, porque jogou tudo em um poço sem fundo. Então, como o narcisista aprende a curar o seu próprio trauma quando nunca gostaria de dizer que algo tá rolando com ele? Certo. É muito difícil. As pessoas que sofrem de narcisismo, seja ele internalizado ou não, enfrentam muita vergonha associada a isso. E admitir ou reconhecer qualquer coisa requer o que é chamado de força do ego. Certo? Isso no antigo sentido do ego, como o que há de bom em nós? Nós em nosso melhor, nosso mais conhecedor, certo? É preciso força do ego para dizer coisas difíceis sobre si mesmo. Portanto, pessoas que sofrem de narcisismo, muito raramente procuram tratamento. Sério? Muito vão raramente. resistir à terapia por anos, Muito raramente. Quando chega ao tratamento, muitas vezes é porque há algum impulso externo. Como se eles fossem, tipo, obrigados ou se sentissem Bem, a família dessa pessoa diz, olha, você realmente não pode voltar, a menos que esteja se comportando de maneira diferente, São certo? forçados a isso. Ou eles se envolveram em algum problema legal em algum lugar e você tem que fazer alguma terapia. Muitas vezes, há um elemento de compulsão. As coisas pelas quais somos mais propensos a procurar ajuda, como seres humanos, e as coisas pelas quais somos menos propensos. E porque o narcisismo é uma defesa tão forte contra a vergonha e a inadequação, então você pode ver isso como se enquadra na categoria de algo que as pessoas são muito menos propensas a buscar ajuda. E é toda essa estrutura defensiva, certo? Não se trata de como, muitas vezes, as pessoas conseguem separar. Como eu meio que sei quem sou, e como sou quando eu fico deprimido, e não sair da cama e não estar lá para as pessoas que eu amo. Eu não gosto disso, e quero voltar a ser eu.
É diferente quando o que está acontecendo é como se isso fizesse parte da estrutura do caráter. Bem, essa é a pessoa. E leva muita coragem reconhecer algo assim e dizer: olha, eu quero melhorar isso em mim e sei que tenho que lidar com coisas realmente difíceis. E eu trabalhei com pessoas que fizeram isso. Sério? Você simplesmente não vê. É raro, né? Sim. Quando isso geralmente acontece, onde eles vêm até você, é como se o mundo deles tivesse acabado ou é apenas um grande colapso? É quando finalmente dizem, ok, eu vou me E é render. isso que cria compulsão. Porque algo no mundo desmoronando significa: ei, você tem que ir, ou a sua família não quer mais ver isso. Algo assim, certo? Mas mesmo assim, muitas vezes, há um empurrão e puxão. Bem, todos nós podemos fazer isso na terapia. Às vezes, tentamos manter as coisas na superfície, porque tipo, vamos um pouco mais fundo e vai ser doloroso. Mas pode haver muito disso, porque a ideia é como vou chegar à terapia porque acho que deveria, ou alguém me diz que deveria, mas não quer a vulnerabilidade. E é por isso que você precisa construir um relacionamento e confiar antes de começar a falar sobre coisas difíceis. Existe alguma forma de curar o trauma sem reviver a dor do trauma? Ou você tem que passar pela dor para poder chegar no outro lado? Em certo grau, acho que você tem que passar pela dor. Novamente, há exceções em que alguém é abençoado com uma força do ego e resiliência e pode dizer: olha, eu sei que é isso e aquilo são verdadeiros sobre mim, e isso é algo que eu não quero estar presente em mim. E eles podem meio que compartimentalizar e separar, mas isso geralmente não é como funciona. Normalmente, temos que lidar com a dor. Mas isso não significa reviver todos os detalhes. E muitas vezes, as pessoas pensam que, se vão trabalhar com trauma, mesmo em sua própria mente, sem mencionar com outra pessoa, terão que dizer todos os detalhes sobre aquilo. Você não precisa dizer detalhes, Bem, na maioria né? das vezes, uma pessoa não precisa, certo? Às vezes não é necessário. Quando o sentimento de vergonha está tão alojado nos detalhes, às vezes você tem que passar por tudo isso. Mas na maioria das vezes, estamos falando sobre a ideia de não ter que passar por todos os detalhes, o que também enfatiza a humanidade compartilhada disso, certo? Quantos de nós são traumatizados? Existe uma comunidade nisso. E quando alguém me conta sobre o seu trauma e como isso os faz sentir, há ainda a vulnerabilidade e exposição nisso. Então podemos ter uma compreensão compartilhada. Como eu posso colocar palavras e eles podem colocar palavras para que eles possam sentir que eu entendo o que está acontecendo dentro deles, sem que eles precisem? A pessoa não precisa passar por cada aspecto disso, sabe? Qual a sua definição de vergonha? Então, a vergonha. Há essa ideia de afeto central em nós. E é meio técnico, mas afetos são meio que despertados em nós, certo? E geralmente pensamos em despertar como uma palavra sexual, e você pode ver como é assim, algo que ativa uma pessoa sem escolha. Mas muitas coisas são despertadas em nós, certo? Alguém se coloca na sua frente e te empurra. Como medo ou raiva são despertados? E sabemos disso porque isso percorre o corpo da pessoa, e vemos mudanças na condutividade da pele, a pessoa se preparando para lutar ou fugir, certo? E os padrões cerebrais mudam, e então eles percebem. Certo. Isso é interessante. O conhecimento vem depois, porque isso é na verdade menos importante para sobreviver. E o mesmo é verdadeiro com a vergonha. A vergonha é despertada em nós, e é apenas esse sentimento terrível e horrível mesmo em relação a si mesmo. E você pensa, por que esses afetos centrais estão em todos nós? É muito claramente sobre sobrevivência, certo? Naquele exemplo, se alguém aparecer na sua frente e te empurra, você e todo o seu corpo se prepara para lutar ou fugir. Então você percebe isso. Isso é sobrevivência. E a vergonha também tem uma função em nós. Você imagina fazer algo sem vergonha. Quando os humanos ainda vivem em pequenos grupos em alguns casos, certo? Se você levantar no meio da noite e comer toda a comida, tudo bem se sentir envergonhado. Você tem vergonha imposta a você no dia seguinte, porque é como, não faça isso de novo porque isso pode tirar a vida de todos. Então há uma função para isso. Mas quando é despertado em nós, e não é despertado por uma razão justificável, como não ter feito algo vergonhoso, mas é despertado por causa desse sentimento de vulnerabilidade, certo? E o trauma, ele pode ser crônico, como o trauma crônico do racismo sistêmico, que diz a alguém, você é inferior. Eles recebem essa mensagem repetidamente. É um tipo diferente de trauma, mas não é menos válido, certo? Onde vemos isso, é claro, de maneira mais dramática, é em um trauma agudo. A pessoa que eu via na sala de emergência depois de um estupro, que está falando sobre como se sente envergonhada, e é como, por quê? Ok, porque a vergonha é despertada na pessoa, é criada a partir do sentimento de vulnerabilidade e de terror.
E se essa pessoa não tiver um caminho, digamos, como é claro que foi criado em você, e agora precisamos falar sobre o que fazer com isso, porque se não o fizermos, sabemos o que acontecerá. Isso irá para dentro de você. Começam as alterações no sistema imunológico, e essa pessoa terá mais probabilidade de ter um problema autoimune mais tarde na sua vida. Mais propensão a desenvolver doenças cardiovasculares, ficar deprimida, propensão a usar substâncias. É assim que acontece, porque essa vergonha se torna um perseguidor dentro de você. Então vamos olhar para isso. E se pudermos olhar para isso em uma sala de emergência, logo após ter acontecido, é um ótimo momento para fazê-lo. Porque podemos ser mais úteis para essa pessoa de forma aguda. Mas o que é incrível é que podemos fazer isso também 40 anos depois e ainda ter um impacto. Porque um paralelo à saúde física é como um abscesso, certo? É como uma infecção dentro de nós que está isolada. E às vezes pode haver um abscesso que não faz nada conosco, mas na maioria das vezes ele gera sintomas, febre, sensação de fadiga, tremedeira. Não é bom tê-lo dentro de nós, e veremos que ele seguirá em frente, como um abscesso faria. Mas ao longo de anos e anos e anos, onde essa coisa interna está gerando todos esses pensamentos, sentimentos e escolhas negativas. E podemos lidar com isso, desbloqueá-lo, expô-lo à luz do dia. E então, ele não precisa mais fazer isso. Na verdade, é uma simplicidade em como o trauma gera a vergonha, que é despertada em nós, retorna para nós, é isolada e então altera nossos sentimentos sobre nós mesmos. O que então altera nossas memórias e depois altera nosso humor, ansiedade, nosso comportamento e tudo mais. Há uma simplicidade nessa história, e a verdade e a saúde mental estão fundamentadas na simplicidade. Muitas coisas são complicadas, mas coisas que são verdadeiras não significam que sejam fáceis, mas há uma simplicidade em entendê-las. E, portanto, é uma resposta longa para a pergunta, mas é assim que chegamos ao que acontece a partir do trauma e da vergonha despertada em nós, e como chegamos a 40 anos depois, e algo está isolado dentro da pessoa e a prejudica por todos esses anos. Quanto mais rápido resolver, melhor. Sim, absolutamente. Quanto antes, melhor. Por 25 anos eu não conseguia dormir à noite. Levava 1 ou 2 horas toda noite para que eu pudesse pegar no sono e eu não sabia o porquê. Era como minha mente está correndo, mas eu não entendi por que isso aconteceu por tanto tempo. Literalmente, alguns dias depois de me abrir sobre o abuso sexual pela primeira vez quando eu tinha 30 anos, é como se eu pudesse dormir em 10 minutos, coisa pouca. Tipo, a vida inteira eu não dormi. Certo. Ou simplesmente ficava horas deitado e aí finalmente dormia, tendo que acordar muito tarde. Eu nunca senti que eu podia seguir um ritmo Certo. e agora eu posso fazer É isso. tão incrível que você Liberdade. disse, como apenas falando sobre isso, abrindo-se sobre isso, é algo que impactou profundamente por anos. Você provavelmente tinha a concepção de que era assim que você era. Sou eu, é minha identidade. Certo? Certo, isso não vai mudar. Então, eu sou contra isso o tempo todo. E então, eis que muda, certo? Eu acho que é uma biologia cerebral por trás disso. E eu até localizaria que acredito que áreas como o tegmento ventral, a amígdala, como posso pensar nas partes do seu corpo que acho que estavam tão agitadas? Porque quando você internaliza esse sentimento de responsabilidade, ou vergonha, ou qualquer coisa que estivesse dentro de você, que vem com vulnerabilidade, e isso faz hipervigilância. Então aquelas partes do cérebro não querem dormir. É como se você não estivesse dormindo. Mas tipo, se proteja, se proteja. Certo? Parte do seu cérebro está dizendo, isso é bom pra você, porque essa incapacidade de dormir pode mantê-lo vivo, certo? Então, se essa parte do cérebro tiver sua voz, isso será perpetuado porque o cérebro decide, certo? Isso não é ótimo, mas é o melhor que você consegue. Mas então, quando você abre sobre isso, o que deve ter aliviado, como drenar um abscesso, meu Deus, então aquelas partes do seu cérebro se acalmam e todo o seu cérebro decide. Sabe o que é bom à noite? Um sono tranquilo. Dormir. Por que não conseguimos ter isso? Porque estou realmente seguro, certo? Se você tem apenas esse sentimento de que estou seguro, acho que posso dormir. E como se nada de ruim vai acontecer comigo enquanto estou dormindo, olhe para a imensidão dessa mudança apenas falando sobre isso. É tão poderoso, porque é tão profundamente impactante e pode acontecer como uma mudança tão rápida, apenas deixando sair. E acho que a razão é porque o que deve ter acontecido em você é uma mudança em direção à verdade. Certo? Com certeza, é. Falar sobre isso, depois reescrever a história, Certo. como você disse, é realmente enorme. A história pra mim foi: não sou suficiente, não sou amável, sou abusado, sou explorado. Tinha uma constante que eu tava em guarda cuidando disso em vez de escrever a minha história. E é muito bom reescrever a história. Sim. Eu acho que... Não é fascinante? Então, são as mesmas palavras que ouço de pessoas em todo o espectro.
Não importa qual seja a idade, gênero, tipo de trauma em mim mesmo. Esse é meu diálogo também. Porque é isso que a vergonha nos faz, certo? Como, você não é bom o suficiente. Ninguém vai te amar. Você nunca pode estar seguro. Essa é a mensagem. Olha, uma razão pela qual eu escrevi aquele livro foi a realização ao longo dos anos fazendo isso. Que ouço isso o tempo todo. Não importa qual tipo de trauma ou qual tipo de pessoa está na minha frente. Eu pensei, bem, algo acontecendo aqui em um nível fundamental de nossos cérebros. E então, se você pensar na psicologia e na neurociência disso, isso nos diz a resposta. É algo poderoso, mas precisamos saber sobre trauma. Ou para quem está ouvindo, para quem está assistindo, se ainda não começou a processar certas coisas, ou talvez sinta essa angústia, frustração ou depressão, o que mais você diria a eles que estão ouvindo sobre o que poderiam fazer agora? Sim. Então, acho que a primeira coisa que eu diria é enfatizar que o que está acontecendo dentro de você não é tão complicado a ponto de não poder ser resolvido, certo? Porque esse é o pensamento. Temos pensamentos em cima de pensamentos em cima de pensamentos, e parece tão impossível como tentar desatar o nó górdico, certo? Como vou encontrar meu caminho para sair disso e saber que isso, na verdade, não é verdade? Não é tão complicado a ponto de não poder ser resolvido, mas abordamos isso de maneira diferente. Provavelmente, é por isso que a história do nó górdico tem milhares de anos, eu acho. É mitologia, certo? Como se dissesse, bem, isso não é o que você faz. Existem coisas que não podemos desvendar, mas que não precisamos. E a ideia de criar uma nova narrativa, olhar para o que está dentro de você, significa que não precisamos mais desatar esse nó. Então saiba que, de certa forma, a simplicidade é sua amiga, e isso nos dá a esperança. Podemos começar a nos sentir melhor em breve. Assim como foi maravilhoso, como você descreveu, como sua vida mudou em apenas alguns dias. Certo? E isso é realmente a verdade. Quando eu fui pela primeira vez em um terapeuta, eu não sabia o que fazer com a pessoa, como eu deveria me comportar. Eu tinha esses pensamentos na minha cabeça. Lembro-me de dizer, meu irmão se matou. E foi como sentir tanto e colocar em palavras, porque há uma imensidão nisso que estava além de mim. Então, em vez de pensar, é minha culpa, eu deveria ter visto. Eu deveria ter sabido, eu deveria ter feito. Eu sou ruim porque eu fui para a faculdade e consegui esse emprego. Não estava em casa, não estava perto dele. Todas essas coisas. Esse dizer que era como, uau, isso é maior do que você. E coisas maiores que nós nos dão alguma liberdade delas. Mesmo a ideia de que pessoas fazem coisas terríveis com outras pessoas. Porque ficamos tão perdidos na ideia de que nossos traumas são únicos. Mas a ideia de que isso nunca acontece com mais ninguém. E a ideia de que não, as pessoas abusam de outras pessoas. As pessoas morrem em acidentes e pessoas cometem suicídio. E há uma humanidade compartilhada nisso. E acho que isso é tão importante ao fazer o trabalho que não entendo esconder quem somos em nosso trabalho, porque todos nós somos traumatizados. Na minha visão das coisas, porque é isso que vejo no mundo ao meu redor. E compartilhar isso, eu tenho uma ideia de que você sente porque meu trauma não é o seu trauma. E não estou sendo presumido ao dizer que entendo isso. Mas os sentimentos subjacentes de vergonha e frustração, isso eu entendo. E isso é principalmente o que as pessoas querem. É um senso de... Porque se eu me sinto tão isolado, e então falo com você, e sinto que você está me olhando de volta, como se pudesse me entender, e não estivesse se afastando de mim, na verdade, você pode estar se aproximando metaforicamente, porque pode se relacionar com o que está acontecendo em mim. Isso tira a ideia de que, se eu compartilhar alguma dessas coisas, exponho para o mundo o quão terrível, não amável e indesejável eu sou. É como o velho truque de acender as luzes e mostrar para a criança o cabideiro, que parece um monstro, certo? E é assim que isso fica dentro de nós. Eu não consigo olhar para isso. É incrivelmente complicado. E que vergonha me fará falar sobre isso? É como se não fosse exatamente o oposto de acender as luzes. Olhar para isso. Podemos olhar em todos os lugares ao redor. E o que isso faz? Isso melhora as coisas. Falando sobre a vergonha. Sim, quer dizer, ilumina tudo. Como você faz? Eu conversei com pessoas sobre o seu sentimento de vergonha e responsabilidade. Vamos falar sobre tudo isso. Novamente, tem que ser feito ao longo do tempo e de forma cuidadosa, e a pessoa pode falar sobre nuances e o que sente por dentro, e que se apega à responsabilidade e pode chegar a um ponto de dizer, olha, minha responsabilidade é cuidar de mim mesmo e ser uma boa pessoa no mundo. Não sou responsável por coisas que não tive controle. E isso é muito, muito libertador, onde, por um lado, você reconhece a singularidade daquela experiência naquela pessoa, e por outro lado, está mapeando isso para a humanidade compartilhada que diz
que você não é selecionado pela humanidade para coisas terríveis que aconteceram com você. E, uau, cara, isso pode ser um tremendo alívio. Quando eu comecei a me abrir sobre isso, lembro de conseguir dormir rápido à noite, mas provavelmente demorei 8 ou 9 anos para poder falar abertamente sobre isso Sim. com os amigos, com a família e não ficar me sentindo estressado. Certo. Toda vez que eu falava sobre isso, primeiro com a família, ficava um pouco preocupado com o que eles iam pensar, depois com os amigos mais próximos. E aí fiz meu podcast, meu trabalho, senti uma oportunidade que eu realmente podia servir as pessoas. Eu me senti meio irritante, como se eu provavelmente devesse estar vulnerável Certo. no meu programa, mas fiquei com medo de falar sobre isso durante meses, porque eu pensei, se eu arruinar meu negócio, Sim. as pessoas podem me ver de um jeito diferente, e a minha audiência, a minha família me ama, mas publicamente pode ser diferente. Eu me sentia mais dever quando criança, eu não via homens mais velhos falando sobre isso nos anos 80, eu não via caras dizendo eu fui abusado na televisão ou eu não fui exposto a nada Bem, eu disso. também não vi. Se eles estivessem, nós dois poderíamos ter visto. E então eu percebi que 1 em cada 6 garotos, cara, alguém tem que falar sobre isso, eu podia fazer isso, eu quero ter essa oportunidade. Então foi poderoso, foi um processo, foi uma jornada, demorou 8, 9 meses para eu me sentir cada vez mais à vontade para falar. Sim. Mas pelo menos eu estava me sentindo mais tranquilo por dentro depois de expor à luz a minha vergonha. Sim. E 2 pontos realmente importantes que isso traz à tona. É que você está dizendo o que as pessoas podem fazer hoje, certo? E é notável. Não é apenas uma coisa superficial a dizer que, quando você faz o bem para outras pessoas, você sabe que há coisas boas em você para fazer. Você vê seu valor, certo? Então, se eu entendi corretamente, você está descrevendo que parte da sua cura foi poder falar sobre isso de uma forma em que poderia ajudar outras pessoas, certo? Então, o que é isso? Isso desmente aqueles pensamentos internos, tipo, como você não é bom o suficiente, ou como você não pode ter qualquer impacto positivo se você pode fazer isso e melhorar a vida das pessoas. E é isso que as pessoas muitas vezes começam a fazer, levando uma refeição para a pessoa na rua que perdeu alguém em sua vida, ou sorrindo para alguém quando poderiam estar irritados, porque eles o atrasaram na fila ou algo assim. Essas coisas são realmente importantes. São importantes porque são boas para outras pessoas, mas reforçam como, ei, algo de bom em si mesmo, certo? Então, essa parte é muito importante. E outro aspecto disso, que acho que é um enorme impedimento em nossa sociedade, que quer resultados imediatos, é porque usamos cerca de 5 vezes mais medicamentos do que os holandeses, por exemplo. Porque eles não querem resultados imediatos. Se você está acima do peso, exercite-se mais. Nós não damos apenas um medicamento para você, nós queremos resultados imediatos. Então ficamos frustrados quando as coisas não mudam em nosso cérebro imediatamente. Há um adágio na neurociência de que os neurônios que disparam juntos se conectam, certo? Então, se você e eu escolhemos uma palavra agora e a dissermos repetidamente 500 vezes, garanto que você a estará dizendo hoje à noite e eu estarei dizendo isso em meu cérebro amanhã de manhã, certo? Por que isso? Porque apenas o fato de termos dito isso 500 vezes, nosso cérebro vai se apegar a isso. Ele basicamente não acredita em nós. Se dissermos que foi um experimento bobo, então o eliminamos do cérebro, por favor. Ele não faz isso. Certo. E esses padrões dentro de nós só nos atrofiam, certo? As pessoas falam muito sobre isso com as pessoas. Porque, senão as pessoas começaram a se sentir melhor e a se sair melhor, mas ainda têm o mesmo pensamento na cabeça, talvez seja menos frequente e alguém precisa dizer a eles, ei, é assim que isso desaparece. Ele atrofia ao longo do tempo. É cada vez menos. Trabalhei com pessoas que talvez tiveram 10, 20 anos de negatividade contínua. Então, mudaram suas vidas e dizem, uau, 10 anos depois, ainda vem à minha cabeça. Eu faço algo e deixo cair um grande galão de leite em uma loja. E ele se despedaça, e todos começam a olhar para mim. Então eles pensam, você deveria se matar, porque isso já estava em sua cabeça antes. Mas eles chegaram a um ponto em que sabem que não acreditam realmente nisso. É a prova de que essas conexões neuronais são difíceis de desfazer se você as reforçar ao longo do tempo. Então, é por isso que precisamos fazer um trabalho longitudinal, seja em nós mesmos ou na terapia, e perceber que está tudo bem se não desaparecer tudo de uma só vez. Isso é, na verdade, o melhor que pode acontecer. E o que você descreveu, de certa forma, é muito clássico. Você sentiu melhor de maneiras muito fortes e identificáveis muito rapidamente. Mas então, os padrões cognitivos em você levaram muito mais tempo para mudar. Pode voltar, Porque é assim que funciona em nós, certo? Mas nós não aprendemos isso. Eu brinco que vou escrever um livro sobre tudo que eu precisava aprender sobre a vida, ou precisava saber sobre a vida. E eu aprendi como residente de psiquiatria após a faculdade de medicina, certo?
Porque eu realmente acredito que deveríamos estar aprendendo essas coisas na escola primária. Não sou o único a pensar isso. Por que não estamos ensinando aquele valentão que está se comportando daquela maneira? Por que não estamos olhando como aquela pessoa pode se sentir melhor consigo mesma de maneira diferente? Olha o que está acontecendo em casa. Ajude as pessoas a entenderem quem está sendo intimidado, certo? Algo está machucando aquela pessoa. Então eles estão vindo atrás de você e zombando de suas roupas ou aparência, seja lá o que for. Mas sabe de quem isso se trata? É sobre eles. Então você os externaliza. Mas não fazemos isso. E então crescemos sem todo esse conhecimento básico. E lembro-me de ser residente de psiquiatria de 2º ano. Então eu tinha outra carreira antes disso. Então, naquele momento, estou na casa dos 30 anos. Ou seja, tinha 30 anos, sou um residente de pós-graduação de 2º ano. E eu estava tipo, meu Deus, por que eu não aprendi isso na 2ª série? E acho que precisamos começar a nos ensinar essas coisas como adultos, e também as crianças. Porque é assim que protegemos as crianças. E há um capítulo lá em que converso com Stephanie von Gutenberg, que é defensora das crianças, defensora contra o abuso infantil. E acho que esse capítulo mostra como podemos educar e capacitar as crianças de maneiras que simplesmente não fazemos agora. E às vezes, são coisas dramáticas que acontecem, mas às vezes são coisas que são, de certa forma, insidiosas se forem menos dramáticas. Como alguém que é apenas intimidado por qualquer motivo, parecem diferentes de todos os outros, ou eles têm menos recursos do que todo mundo, e não há nada dramático acontecendo, certo? Ninguém identificou isso como problemático, mas essa pessoa é tão traumatizada, e sua percepção de si mesma está mudando. Precisamos, de verdade, mudar isso. É tão claro e óbvio que temos que mudar isso. Se pudesse ensinar 3 coisas aos alunos da 2ª série, o que você ensinaria? Bem, preste atenção ao que está acontecendo dentro de você. A ideia de que pensamos. Minha outra filha, que tem 7 anos e gosta de contar juntas, mas em nossas mentes, porque é interessante para ela agora que ela possa dizer coisas, mas pode pensá-las em sua cabeça e fomentar esse tipo de reflexão. O que está acontecendo dentro de você? Podemos fazer com as crianças, certo? E podemos ajudá-los a colocar em palavras o que quer que seja. E devemos usar essas palavras, mas atribuição também, certo? De quem é a culpa de algo? E novamente, o elemento clássico do bullying. Quero dizer, se você perguntar às crianças o que está acontecendo, as crianças que estão sendo intimidadas, quero dizer, eles culpam a si mesmos, certo? Não há um mecanismo cognitivo. Olha, eu me sentei com crianças que passaram por coisas horríveis. Elas foram queimadas com cigarros e trancadas em armários, e elas têm uma história de como isso é culpa delas. Uau! Porque o cérebro não sabe o suficiente para pensar de forma diferente. Se você está naquela idade, não pode fazer uma atribuição mais esotérica. Você não sabe o suficiente, certo? Mas se alguém o ajuda, você a olhar e dizer, veja, você se sente envergonhado de si mesmo porque aquela pessoa diz para você. Mas o que realmente está acontecendo? Não é tão difícil se comunicar em uma linguagem apropriada à idade. Então, não culpe tudo em você. Então, você também pode perguntar, você está fazendo coisas pelas quais deveria se sentir mal? Se você está falando com um agressor, você quer que essa pessoa entenda que está machucando outras crianças, certo? E isso faz você se sentir bem? Se sim, por quê? Da mesma forma que faríamos com adultos. É como se sentir bem por machucar pessoas, vamos falar sobre por que isso é certo. Porque onde chegamos a 100% das vezes, chegamos a um trauma. Chegamos a algo que é uma versão de não me sinto bem comigo mesmo e sinto que é poderoso machucar outras pessoas. Mas cara, se você lida com isso na 2ª série, em vez de 20, 30, 40, 50 anos de idade, você pode realmente mudar isso. Há um aspecto disso que eu sinto que retorna à média do senso comum. E acho que isso está no livro também. Para um livro acadêmico, não teria em mim a capacidade de colocar tempo e esforço na escrita, certo? Mas a ideia de que há uma simplicidade e um senso comum aqui, e que realmente pode fazer a lâmpada acender e dizer, eu sei como posso melhorar isso, certo? Eu posso olhar para o que está acontecendo na minha cabeça, posso repensar a narrativa, posso fazer algo bom para outra pessoa. Tudo isso pode começar hoje. Isso é poderoso, Paul. Eu quero que as pessoas peguem um livro. Obrigado. Se chama Trauma, Epidemia Invisível. Como funciona o trauma e como a gente pode curar. Teremos que trazer você de volta para fazer mais algumas horas de entrevista sobre essas coisas. Eu sinto que é um trabalho muito fascinante que você está fazendo. Você trabalhou com muitos CEOs, celebridades, atletas, indivíduos de classe mundial e também pessoas do dia a dia, vivendo suas vidas, trabalhando nas suas carreiras, relações e lidando com desafios. Você vê que somos todos pessoas. Quer dizer, você trabalha em toda a escala socioeconômica e vê que somos tão antigos e iguais. E estamos nos enganando se pensarmos que o que conquistamos para nós mesmos, algum status, algo que é bom para celebrar as coisas boas que fazemos em nossas vidas, mas não confundamos isso
com a humanidade compartilhada em todos nós, o que eu acho muito, muito esperançoso. A humanidade compartilhada do trauma é absolutamente verdadeira. E se pensarmos assim, é assim que curamos a sociedade dele. É mais difícil curar o trauma se você tem uma plataforma maior que você, se você é uma celebridade. Você diria do que as pessoas que são mais comuns? Sim. Mais sim. difícil. Porque a fama traz para as outras pessoas a sensação de que elas têm o direito de fazer algum tipo de pronunciamento sobre uma pessoa, certo? E às vezes isso vem através da lente de alguém que realmente admira legitimamente alguém, certo? Mas há um subconjunto significativo de pessoas que estão externalizando seu trauma, que são atraídas por pessoas famosas para derrubá-las, certo? E bem, vemos isso na mídia também. Como a fama pode trazer coisas boas, mas também traz perigo. Eu tenho perguntas finais para você, mas novamente eu quero que as pessoas comprem Trauma, a Epidemia Invisível, como o trauma funciona e como a gente pode curar. Muitas coisas práticas aqui. Vejo Piratia, que tivemos no programa, que também deixou uma citação sobre você. Muitas pessoas excelentes. Então, comprem o livro. Você não está nas redes sociais, né? Eu não vi. Sim, o LinkedIn. LinkedIn é uma plataforma de mídia social. Mas drpaulconte.com é onde podem aprender mais sobre você, seu livro, como ter na Amazon. Obviamente, Barnes & Noble. Então, comprem um livro. Obrigado. Essa pergunta é chamada de 3 verdades, e talvez você já tenha respondido um pouco, mas eu pergunto a todo mundo no final das nossas entrevistas. Gostaria que você imaginasse que é seu último dia aqui na Terra. Ok. Você viveu tanto quanto quis, mas eventualmente é seu último dia. E você conseguiu realizar todos os seus sonhos, tudo que você quis fazer, você fez. Mas por alguma razão, tudo que você fez, todo o seu conteúdo, vídeo, áudio, por qualquer razão, eles vão para outro lugar com você, então a gente não vai ter mais acesso a isso. Ok. Mas você pode deixar 3 coisas que você sabe que são verdade, 3 lições que você quer compartilhar, e isso é tudo que a gente ia ter de você. O que você diria seriam essas 3 verdades? Observe o que está acontecendo dentro de você. Como está tratando outras pessoas. E como está tratando a si mesmo. Antes de fazer a última pergunta, Paul, quero te agradecer pelo seu incrível trabalho que você faz. Está fazendo por 2 décadas, ajudando tantas pessoas de forma prática e consistente, criando livros para que a gente possa ter ferramentas e informações para poder se curar e chegar à raiz do que a gente está sentindo como frustração ou... Obrigado. É tudo baseado em trauma que a gente viveu e a gente ainda não lidou e não integrou isso através da cura, então realmente agradeço você por divulgar o seu trabalho de uma maneira que a gente pode consumir e entender algo que é tão assustador de se ver para muitos de nós. Obrigado. É aterrorizante para muita gente enfrentar a sua vergonha e então eu reconheço você por fazer esse trabalho e... Muito obrigado. Claro, eu quero que as pessoas comprem um livro, é recomendado por Lady Gaga. Então eu quero que todo mundo veja. Então a minha pergunta final é, qual é a sua definição de grandeza? Perseverança e humildade. Covid, trauma, morte, a vida acontece, mas é como você lida com isso. Seu caso é um exemplo. Sua vida foi jogada de cabeça para baixo e a vida de sua família também virou de ponta cabeça, mas você administrou sua mente e se recompôs. Então você está fazendo esse conceito de qualquer maneira.